Boa noite a todos. Peço que coloquem os celulares em modo silencioso, por favor. Damos início à reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 23 de junho de 2025. Declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária do exercício 2025 da 35ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido para que todos se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Passamos agora à discussão da ata da reunião anterior. Caso não haja retificações ou impugnações, consideraremos a ata aprovada. Solicito ao senhor Adrian que recolha as assinaturas. Peço ao vereador Marcos Borracha Caos que proceda à leitura dos itens constantes do expediente do dia. Para refletir. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula,
que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, ó Senhor, são protegidos pelo seu amor. Salmos 32, versículo 9 e 10. Ofícios recebidos. A vereadora protetora Guga encaminha projeto de lei de número 18/2005 para apreciação do plenário. Ofícios do Executivo. Ofício 539/2025 encaminha projeto de lei ordinária de número 18/2025 para apreciação do plenário. Ofício número 356/2025 encaminha projeto de lei ordinária de número 9/2025 para apreciação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária 9/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 18/2025 dispõe sobre a organização e o funcionamento das feiras livres no município de União da Vitória e da outras providências. Matéria do Legislativo, projeto de lei de número 18/2025, dispõe sobre a vedação do confinamento inadequado, acorrentamento e restrição à liberdade de locomoção de cães e gatos no município de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Indicações. Número 251/2025, do vereador Alemão da Agropecuária, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, solicita-se a realização de melhorias na área destinada aos pedestres na cabeceira da Ponte de Ferro, no lado do bairro São Cristóvão, especialmente no trecho onde há um desnível e acúmulo de água devido à presença apenas de grama no local. Justificativa. O trecho em questão está em condições inadequadas para o tráfego de pedestres, principalmente em dias de chuva, tornando-se escorregadio e sujeito a alagamentos. A intervenção pode ser feita com o nivelamento do solo e aplicação de brita ou outro material adequado, garantindo mais segurança e acessibilidade para quem utiliza a ponte a pé. Indicação número 252/2025, do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao Poder Executivo Municipal, por meio da UVETRAN, que realize estudos técnicos visando viabilizar a aproximação do ponto de embarque e desembarque do ônibus que transporta pacientes a outros municípios, de forma que o veículo possa estacionar mais próximo da unidade de saúde do bairro Salete. Justificativa. Atualmente, o ônibus realiza a parada em local distante da cobertura da unidade, o que, em dias de chuva, expõe os pacientes muitos em condições frágeis de saúde, à chuva e ao desconforto. A medida visa proporcionar mais segurança, acessibilidade e dignidade aos usuários do Serviço de Transporte Intermunicipal da Saúde. Indicação número 253/2025, da vereadora Eveline Tesseroli de Paula Dias, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que seja colocado no cronograma de asfaltamento a rua Chaquel Rutenberg, situada no bairro Sagrada Família, no município de União da Vitória. Justificativa. A referida via é muito utilizada por ciclistas, pedestres, vans escolares, pois tem grande movimento devido ser acesso ao CEMEI Sagrada Família. Encontra-se em condições precárias, foi passada a máquina e colocado pedra, mas em dias de chuvas e com curto período, buracos novamente se encontram na via. Moradores da região têm relatado transtornos recorrentes, o que demonstra a necessidade de intervenção junto por parte do poder público. Indicação número 254/2025, da vereadora Eveline Tesseroli de Paula Dias, ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que realize a pavimentação asfáltica da rua Irmãos Gonçalves de Andrade, no bairro São Brás. Justificativa.
A via encontra-se em condições precárias, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, especialmente em períodos chuvosos, onde grande acúmulo de água fica entre a via e a entrada que dão acesso às casas. A pavimentação proporcionará mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores, além de melhorar a infraestrutura do bairro. Indicação 255/2025 da vereadora Pastora Josi, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realiza a limpeza e manutenção das calçadas da Rua Ipiranga nas proximidades do cemitério central nessa cidade. Justificativa. As calçadas encontram-se tomadas pelo mato, o que impossibilita a passagem segura dos pedestres, que acabam sendo obrigados a caminhar pela rua, expondo-se ao risco de acidentes. A situação foi verificada pessoalmente, sendo notável a necessidade de uma intervenção urgente para garantir a segurança e a mobilidade dos cidadãos que transitam pela região. Indicação número 225/2025 da vereadora Josi, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, que realize vistoria e posterior intervenção na rua Max Frederico Stenzinger, no bairro Rio da Areia, visando a pavimentação e melhorias estruturais da via. Justificativa. A referida rua encontra-se em condições precárias, com muitos buracos e acúmulo de água das chuvas, o que tem agravado a situação da via. A poeira proveniente da falta de pavimento também tem causado transtornos, especialmente para as crianças da região. Diante do cenário de abandono e da necessidade urgente de melhorias, solicita-se que a Secretaria de Obras realize uma análise técnica no local e adote as providências cabíveis para garantir melhores condições de tráfego e qualidade de vida aos moradores. Indicação número 257/2025 das vereadoras Cleonice Martinazzo Müller e Thaís Birberbach, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realiza a manutenção do parquinho localizado no bairro Cristo Rei, em União da Vitória. Justificativo. O parquinho encontra-se com estruturas danificadas e com sinais de desgaste, oferecendo riscos à segurança das crianças que frequentam o local. A devida manutenção garantirá um espaço adequado de lazer e convívio, promovendo o bem-estar à comunidade e incentivando atividades ao ar livre. Indicação número 258/2025 das vereadoras Cleonice Martinazzo Müller e Thaís Birberbach, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, para que realize a demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para idosos e pessoas com deficiência, em frente ao endereço Rua Otário Portugal, número 1252. Justificativa. No referido endereço funciona uma clínica médica que recebe diariamente grande número de pacientes, inclusive idosos e pessoas com deficiência. A demarcação de vagas prioritárias no local visa assegurar o direito de acessibilidade e mobilidade a esse público, conforme garantido pela legislação federal. Trata-se de uma medida simples, mas de grande relevância, que contribui para a inclusão social, a segurança e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos que mais necessitam de atenção e cuidado do poder público. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão encaminhadas aos órgãos competentes e os projetos serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Não encontra-se nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrições para a tribuna, passamos imediatamente à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que faça a leitura dos itens da ordem do dia. Matéria da ordem do dia.
Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a emitir a ordem de serviço relativa ao contrato de concessão número 340/2020, decorrente da concorrência pública número 02/2019, nos termos da Lei Municipal número 4717/2017, com redação dada pela Lei número 5.184/2024, e da outras providências. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único, com dispensa da redação final, visto que se encontra em regime de urgência. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a emitir a ordem de serviço relativa ao contrato de concessão número 340/2020, decorrente da concorrência pública número 02/2019, nos termos da Lei Municipal número 4.717/2017, com redação dada pela Lei número 5.184/2024, e da outras providências. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 19/2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 19/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a emitir a ordem de serviço relativa ao contrato de concessão número 340/2020, decorrente da concorrência pública número 02/2019, nos termos da Lei Municipal número 4717/2017, com redação dada pela Lei número 5184/2024 e da outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única do projeto de lei ordinária número 19/2025. Requerimentos. Requerimento número 123/2025 do vereador Alemão da Agropecuária ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que seja criado um cronograma permanente de recolhimento de entulhos nos bairros do município, com a destinação de um caminhão com 2 servidores para realizar a coleta, de forma organizada, uma vez por mês em cada bairro, com prévia comunicação aos moradores. Justificativa: a proposta visa garantir uma cidade mais limpa, organizada e ambientalmente responsável. Muitos moradores não têm condições adequadas para descartar entulhos e restos de poda, o que resulta em acúmulo indevido nas calçadas e terrenos baldios. A coleta mensal programada, com aviso prévio, permitirá que os moradores colaborem com a iniciativa, reduzindo focos de proliferação de insetos e contribuindo para a saúde pública e a preservação do meio ambiente. Em discussão? Com a palavra, vereador Alemão da Agropecuária. Boa noite a todos. Pessoal de casa que está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, pessoal, isso é um problema que já vem de tempo em nossa cidade e que se agravou mais ainda em questão à enchente que tivemos aí, né? E desde então temos entulho até da enchente. E os móveis e tudo que tinha com o tempo aí, tendo sido judiado pelas águas, e vai se estragando tudo.
Então, para mim, é uma reclamação muito, assim, é uma das maiores reclamações que eu tenho dos entulhos, não só de árvores, de galhos, né? Mas de móveis velhos, de televisão velha, de tudo. Então, se a Secretaria do Meio Ambiente, que eu já tive uma prévia com ela, conseguir colocar esse sistema, tem bairros que às vezes precisa mais de um dia, mas um dia num bairro, depende do bairro, se for comunicado antecipadamente, dá para limpar o bairro inteiro. E nós não vamos levar um mês para limpar a União da Vitória. E isso daí, futuramente, não precisa ser até no próximo mês, mas é marcado um trimestre ali para se recolher, o pessoal que guarda do ladinho no canto. Aí nós vamos acabar ajudando o pessoal que não tem aonde pôr, né? Vamos dar o devido fim que esse entulho precisa e vamos deixar a nossa cidade mais limpa, né? Para nós, para os nossos olhos e para quem nos visita aí. Eu acho que é um projeto bom que deve ser implantado, né? Eu acho que vai agradar em todos os aspectos aí. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão? Passo a presidência ao vereador Cordovan para discutir o requerimento. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Anderson Cardoso. Só para complementar, vereador, acho válido, né, também a sua colocação com referência a esses entulhos que tem por todo canto aí da nossa cidade, né? Só para ficar registrado, eu também entrei com um requerimento, vamos dizer, parecido com esse, não sei se todos lembram, falando a respeito das caçambas, né? Que fosse destinado às caçambas como antigamente era destinado, alguns anos atrás, o munícipe, né, que tinha o seu IPTU em dia, tinha direito ali. E também já existe uma lei também, vereadores, né? A lei do pequeno gerador. Só precisa realmente, né, que o executivo tire do papel, coloque em prática, converse aí com uma empresa, né, que esteja dentro das normas, que esteja tudo regularizado aí para poder efetuar essas limpezas realmente, tá? Então, seria apenas isso para colocar aqui, né, que a lei existe, mas precisa realmente, como muitas outras leis, que infelizmente nós temos aí, mas na prática não acontece. Seria isso, muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 123/2025. Requerimento número 124/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto, a Secretaria de Esportes do município de União da Vitória para a implantação dos jogos dos funcionários públicos do município de União da Vitória. Justificativa. A criação com a implantação dos jogos dos funcionários públicos revela-se uma estratégia eficaz para promover a integração e o bem-estar com colaboradores mais dispostos e com qualidade da saúde física e mental. Essa iniciativa envolve a criação de programas de jogos esportivos através de competições saudáveis e atividades recreativas que incentivam a participação e o engajamento dos servidores. O objetivo incentiva ainda o raciocínio através de tomada de decisões e trabalho em equipe, contribuindo também com o desenvolvimento profissional através de colaboradores mais dispostos, criando um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo, fortalecendo o relacionamento entre os membros das equipes, seja dentro dos campeonatos quanto no ambiente de trabalho. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 124/2025. Requerimento número 125/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal para que, em conjunto com o Governo do Estado do Paraná, promova a conclusão da pavimentação asfáltica da estrada de acesso à comunidade do Rio Vermelho até a escola. Justificativa. A estrada de acesso à comunidade do Rio Vermelho até a escola local encontra-se em condições
precárias, com trechos danificados e desníveis acentuados nas laterais, o que compromete a segurança de motoristas, estudantes e moradores que utilizam a via diariamente. Em dias de chuva, o tráfego se torna ainda mais difícil, aumentando o risco de acidentes e dificultando o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola da região. Em discussão? Com a palavra, o vereador Valdir Luiz Cortellini. Então, só para colocar a situação desse requerimento, eu venho há vários mandatos pedindo e fazendo requerimento, solicitando que seja feita essa parte ali do Rio Vermelho, que é bastante populosa, né? Não tivemos êxito, mas agora, graças a Deus, aí com esse programa do governo, aí junto com o deputado Ussi e também o Alexandre Cury, então está destinado aí a primeira etapa agora a 5 quilômetros, que ali eu coloquei até a escola, mas eu acredito que vai até próximo à serraria lá. Então, esse pessoal que vai ser beneficiado vai ficar contente, porque é uma demanda de muitos anos. Quero agradecer aí também ao doutor Ari por a gente ter uma conversa e ele colocar esse asfalto lá para o Rio Vermelho, de momento, né, porque aquela pessoa lá está sofrendo muito. Professores que vão todo dia, o pessoal que vem, às vezes, à noite, de manhã, tem muitos que saem de bicicleta, outros de moto, e está bem difícil aquele acesso. Então, agora, com esse asfalto, vai melhorar. Claro que tem outras prioridades também na área rural, mas, infelizmente, não tem asfalto para todo mundo. Mas que seja essa contemplada, já está de bom tamanho. Obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 125/2025. Requerimento número 126/2025 da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias e do vereador Márcio Fernando Zig ao Poder Executivo. Requeiro a implantação de campanha de conscientização contra maus tratos a animais e pela guarda responsável. Justificativa. É recorrente o crime de abandono em nosso município, a quantidade de animais em via pública e abandonados e também no interior de nosso município só vem aumentando. Tal solicitação tem por objetivo promover a educação e o respeito aos animais, considerando que a educação é o pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais humana, ética e responsável. A campanha poderá abordar temas como maus tratos e suas penalidades legais, a importância da guarda responsável de animais domésticos, adoção consciente e combate ao abandono, cuidados básicos com a saúde e bem-estar dos animais. A realização dessa campanha poderá ocorrer por meio de ações educativas em escolas, redes sociais, mídia local, parcerias com clínicas veterinárias, entre outras formas de alcance da população. Diante do exposto, solicito que este requerimento seja analisado com a devida atenção e que as providências cabíveis sejam tomadas para viabilizar tal campanha. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Guga. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham de sua casa. Eu entro com esse requerimento hoje junto com o meu colega Márcio, pedindo uma atenção especial do Poder Executivo e suas secretarias competentes para que seja feita uma campanha de conscientização em nosso município contra maus tratos em União da Vitória. Diariamente, recorrente, todo dia pedido de ajuda, cães abandonados, animais que são atropelados. Então, eu acredito que a educação é a base de tudo. Então, que seja plantada a sementinha lá nos nossos pequenininhos, para que eles comecem, dentro de suas casas, a levar para seus pais a importância de você respeitar os animais. Isso de todas as espécies. E se a gente não der o primeiro passo, que seja com a conscientização, a nossa realidade não vai mudar.
Até venho aqui toda semana dividir com os colegas para que me ajudem em buscar soluções, porque o índice de abandono em nosso município e o crime de maus tratos, isso eu que estou semanalmente no setor da defesa animal, só tem aumentado. E não adianta as pessoas, a população reclamar e a gente não ir atrás e buscar algumas soluções. Então, quando eu me comprometi que eu seria a voz deles aqui nessa Casa de Leis, é assim que eu vou percorrer esses 4 anos, buscando soluções para que eles que amenizem o sofrimento dos nossos animais. Seria isso hoje. Obrigado, presidente. Tem discussão? Com a palavra, vereador professor Márcio Dzic. Caros colegas, vereadores e vereadoras, boa noite. Funcionários dessa casa, público que nos assiste pelas redes sociais. Dizia Nelson Mandela, né, vereadora Guga, a arma mais poderosa que nós temos para combater as mazelas é a educação, né? É assim no trânsito, é assim no meio ambiente e também deve ser assim com a política de conscientização, maus tratos e defesa animal. Foi assim quando se tornou obrigatório o uso de segurança, né? Foi por meio da educação, por meio da conscientização dos alunos, que todo mundo hoje entra no seu veículo e puxa o cinto de segurança. Meu filho fala isso para mim, quando eu entro no carro. Então, é muito pertinente o seu requerimento, o meu, junto aqui, né, sou coautor, para que realmente seja produzido materiais pedagógicos, todas as abordagens que se façam necessárias dentro das escolas, nos CMEs, desde pequenininho, né, até do 1º ao 5º ano, para que se promova realmente essa conscientização e esse problema que hoje assola a União da Vitória, né, que você percorre, né, e defende, seja diminuído, né, a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, com essas políticas educacionais voltadas para a conscientização, né, e que nós possamos chegar, não ao ideal porque é, né, a perfeição, mas que possamos diminuir bastante esse problema. Você, vereadora, tem feito muito por essa causa, né, e às vezes eu vejo você sendo cobrada, e já fizemos indicações e requerimentos aqui nesse sentido, você sendo cobrada como se fosse o executivo. Ah, vereadora lá, protetora dos animais, então tem que ser ela que vai resolver. Não é. Você é uma colaboradora, você aponta aqui, você faz essas indicações pedindo para que o executivo tome as providências. Mas a responsabilidade, inclusive previsto na lei orgânica, é do Poder Executivo. Então, que além da sua obrigação prevista na lei, que constitua aí elementos suficientes para que haja essa conscientização, né, e por meio da nossa rede municipal de educação. Então, na noite de hoje seria isso, presidente. Muito obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 126/2025. Moções. Número 38/2025, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Uma moção de aplausos pelos 90 anos da senhora Terezinha Leoni Wolff, a dama da cultura das cidades gêmeas. A Câmara Municipal de União da Vitória rende homenagem à senhora Terezinha Leoni Wolff pelos seus 90 anos de vida, celebrados em 2 de junho de 2025. Conhecida como a dama da cultura das cidades gêmeas, sua trajetória é marcada por dedicação à educação, a preservação da história local e a promoção da cultura regional. Formada em pedagogia e com especialização em supervisão escolar, atuou como professora, diretora e supervisora em diversas instituições de ensino em Porto União e União da Vitória, Porto Vitória e no litoral do Paraná. Também contribuiu na elaboração de materiais pedagógicos e regimentos escolares, deixando forte marca na área educacional.
Na área cultural, foi peça fundamental na criação e direção da Fundação Municipal de Cultura de União da Vitória, coordenou os festejos do centenário do município, promoveu projetos artísticos, exposições, concursos literários e eventos que revelaram talentos locais e nacionais. Fundou o Centro de Danças das Cidades Gêmeas e esteve à frente da Casa Cultural Aníbal Cury, além de coordenar encontros étnicos e históricos importantes para a preservação da identidade local. Membro fundadora de Academias de Letras e Cultura, autora de 8 livros e protagonista de ações para o tombamento de bens históricos, como a Estação Ferroviária de União da Vitória e Porto União, dedicou sua vida a valorizar o patrimônio material e imaterial da região. Outorgada como cidadã honorária por esta Casa Legislativa em 22 de outubro de 2025, senhora Terezinha é hoje a maior referência quando se trata da história das cidades irmãs. Sua trajetória de vida, marcada pelo amor à cultura e à educação, é motivo de aplausos, gratidão e inspiração para as futuras gerações. Que seus 90 anos sejam celebrados com saúde, reconhecimento e merecido carinho de toda a comunidade. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, moção de número 38, 2025. Erraram na digitação. Senhor. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, conceda a palavra aos nobres colegas que desejarem fazer uso dela. Com a palavra, a vereadora Thaís Biberman. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes, a quem nos acompanha de casa. Quero colocar que eu consegui bastante recurso para a União da Vitória, né? Quero dizer aqui quem são os deputados e deputadas e também os valores. R$420 mil do deputado federal Zeca Dirceu para um ônibus escolar. 200 mil da deputada federal Gleisi Hoffmann, via Ministério das Mulheres, que já solicitei ao Executivo para que o pedido que eu e a vereadora Cléo fizemos para que o programa, né, o projeto Maria Empreendedoras, que funcionava na gestão passada, volte a funcionar, porque a resposta que eles nos deram era que a gente tinha que conseguir recurso. Conseguimos. 260 mil da deputada federal Carol D'Artora e do professor Lemos para a Secretaria de Esportes aqui de União da Vitória. 60 mil do deputado estadual doutor Antenor, sendo 30 mil para a Arlep, que é a Associação de Recuperação dos Lábios Leporinos, e 30 mil para o Laços de Amor Down. E também R$500 mil para a saúde do deputado federal Zeca Dirceu. Tá? Então, são esses recursos que consegui agora no primeiro semestre desse ano. E também queria só registrar, né, a respeito da votação da ordem de serviço da PPP da iluminação pública, deixar claro que eu assisti algumas entrevistas que foram dadas nos últimos dias, tanto pelo responsável da empresa, quanto pelo ex-prefeito Santim Roveda, que eles tentaram colocar como se não tivesse problema nenhum no contrato anterior, que não passava de uma birra, que não tinha problema. Bom, primeiro, reconhecer que quando o ex-prefeito barrou, né, desse contrato continuar, da ordem de serviço ser executada, ele estava certo. E reconhecer aqui também o trabalho do secretário de Finanças, Cachoeira, que reconheceu, tanto na gestão passada, os erros, como trabalhou para que eles fossem arrumados agora, né? Então, deixar claro, porque 40 milhões de economia não é bobeira, como o ex-prefeito tentou colocar. Muito obrigada e boa noite. Palavra livre. Com a palavra, vereador professor Márcio Dzig. Mais uma vez, boa noite. Agora, na palavra livre, colaboro, né, com a fala da vereadora Thaís. Tenho muitas críticas, né, com o governo anterior, em relação à Previdência, enfim, mas sou muito correto na minha postura e nas minhas atitudes. De fato, o ex-prefeito identificou problemas nesse contrato, né, e que trouxe
no bojo toda essa discussão, né? E hoje o atual prefeito conseguiu, juntamente com a empresa, chegar a um termo de acordo. Mas, com isso, trouxe realmente uma economia no contrato, né? Porque foi pautado lá pela gestão anterior essa condição, né? Foi verificado que existia índices de reajustes que não estavam de acordo com a realidade do município e que, a longo prazo, ia onerar muito, né, o erário da administração pública. Então, realmente, não é o discurso bonito da rede social que reflete a realidade de um contrato, como já falei, já mencionei anteriormente aqui, foi assinado no apagar das luzes e que depois, analisando com mais critério, foi verificado situações que traziam prejuízos financeiros para o município. Senão, não estaria há 6 anos sendo discutido isso, né? Desde 2020, quase 6 anos. E a licitação é de 2019. Então, hoje, saiu o parecer aqui da CCJ, né, favorável a assinatura desse termo de acordo que ensejou a ordem de serviço, né, da iluminação pública. E quero dizer que, fazendo uma retrospectiva desde o início do ano, das primeiras conversas que tivemos a respeito dessa matéria, eu sempre pautei por uma única razão: a população vai ter benefício sem ser onerada, sem ter aumento em taxa, em imposto, né, do jeito que ela já é tão combalida, né, da gama de impostos que nós pagamos, federais, municipais, estaduais, enfim. Sempre deixaram muito claro que não haveria essa situação. Então, por isso, e na última reunião que nós tivemos, as perguntas que eu fiz tanto para o jurídico da administração, bem como para o da empresa, tornaram as coisas mais claras para mim. Se há alguma coisa escusa nesse contrato e que venha aparecer lá no futuro, ou aqui no presente mesmo, que seja apontado pelos órgãos controladores, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, né, eu tenho a plena convicção, e tenho certeza que os colegas têm, que nós aqui estamos agindo de plena boa-fé, visando o benefício da população de União da Vitória. Se há alguma coisa escusa, e no futuro aparecer, espero que não, espero que realmente o cidadão tenha luz de qualidade na frente de sua casa, tem maiores problemas, suspensão aí no futuro, alguma decisão judicial, enfim. Uma suposição aqui. Espero que não aconteça, né? Mas que nós aqui, enquanto vereadores, estamos agindo de plena boa-fé em prol aí do benefício da nossa população. Na noite de hoje seria isso, presidente. Boa noite. Palavra livre. Com a palavra, vereador Alemão da Agropecuária. Senhor presidente, eu quero só colocar... Eu fiz uma indicação e pedindo ao setor que ajeitasse ali na ponte de ferro a passagem dos pedestres. Como eu coloquei lá num pronunciamento meu, lá quando foi asfaltada a primeira etapa foi feito. Daí tem mais coisas a serem feitas ali, ajeitar a saída de São Cristóvão ali para o pedestre, não sofrer ali alaga, né, se molha, enfim. E daí tem outras coisas a serem feitas ainda. Sobre a iluminação, eu tenho uma opinião que é assim, ó, como falou meus colegas aí, foi assinado meio no último dia, rapidamente, né? Aí veio um novo
governo, que poderia também ter feito essa nova avaliação, ver o que tinha que ser mudado, e mudado, né? Como eu também falei no pronunciamento antes, aí, essa luz já era para estar aí há 4 anos, aí, né? Então, parece que é birra, não sabe o que é, o que aconteceu. Uma hora a gente vai vir à tona, a gente vai ficar sabendo, né? Mas o bom é que agora foi ajeitado, né? O que tinha que ser ajeitado. Impossível. Passou pelo executivo lá, 3, 4 reuniões, viajaram lá para Porto Alegre. Aqui nessa casa veio também, eu acho que por 2, 3 vezes. Foi colocado tudo ali para ser visto, tudo que é lei, que é regra, exigência, o que ia ser ajustado, o que ia... E, infelizmente, agora nós temos a ordem de serviço. Isso aí vai beneficiar quem? Ao vereador Alemão? Também, né? Mas o mais importante é a população de União da Vitória, né? Que está carente há um bom tempo. E vamos parar também de sofrer sarro, né? Porque quem vinha para a cidade dizia, nossa, mas Porto União tem luz, a União da Vitória não tem. A União da Vitória parece vela. Então agora vamos ter, importante é isso, o que é melhor para o povo. E que não onera o povo também, né? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valdir Luiz Cortellini. Boa noite aos nossos colegas vereadores, às pessoas que nos assistem. Hoje eu queria também falar de um requerimento, indicação que eu fiz há muito tempo também, e agora esse ano fiz de novo, né, solicitando aquela iluminação ali na entrada do Rio Vermelho, que aquilo ali é um caos, até eu já de noite entrando ali nesse local ali, com a neblina que tinha, a gente quase que errou a entrada, porque é muito difícil. Já houve muitos acidentes, e agora com essa iluminação nova que vamos ter aí vamos pedir ao nosso prefeito que olhe com carinho essa entrada ali para os agricultores terem mais, como se diz, mais, que seja mais, como vou falar assim, que seja mais tranquila a entrada, né, e evite acidentes, como teve evitado há muito tempo. Então, essa que eu vou pedir ao nosso prefeito, que, se possível, quanto antes, fazer essa iluminação. E também sobre aquela indicação de hoje ali da entrada, uma entrada ali para o ônibus entrar e parar ao lado do posto de saúde. A gente tem visto aí a reclamação de muitos que utilizam esse ônibus, né? Ele fica ali no asfalto. Então, quando chove, o pessoal tem que sair correndo lá no asfalto para pegar o ônibus. Então, se fizesse um estudo e fizesse essa entrada ao lado do posto, ele fica próximo àquela cobertura e fica bem melhor ali para as pessoas que ali usam esse ônibus. Aqui tem muitas pessoas com muita dificuldade para andar e tal. Então, pedindo também ao prefeito que se estude aí e viabilize quanto antes essa entrada do ônibus, que será bem fácil e vai ajudar muito aquele pessoal que utiliza desse ônibus. Praticamente tem gente que cada semana, cada 15 dias está indo a Curitiba se tratar de saúde. Então era isso e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Guga. Boa noite novamente. Eu venho pedir hoje também o apoio dos meus colegas dessa Casa de Leis para que apreciem com carinho e atenção o projeto que eu estou apresentando hoje quanto ao confinamento inadequado e acorrentamento dos nossos animais, que sabemos que em nossa cidade muitos animais aí vivem em fundo de quintal, muitas vezes tendo condições de ser livre, mas
Não há justificativa, muitas vezes, para nós que somos protetores, entender uma pessoa manter um animal confinado, acorrentado, se o animal tem que ser livre, ter o mínimo, que é uma água limpa, um abrigo para se proteger da luz do sol, da chuva. Então, eu apresento hoje esse projeto e peço a atenção de vocês, vereadores, para que olhem com carinho. Hoje de manhã cedo já discutimos também sobre esse projeto, porque a gente precisa que seja tomada as devidas providências, porque quem estão sofrendo são nossos animais. E estando novamente, semanalmente, no setor da defesa animal, são inúmeros casos, denúncias, protocolos, que a equipe vai até o local e encontra o animal em condições de confinamento inadequado. Tivemos um caso aí há pouco tempo, que até solicitei informações via requerimento, animais que ficavam fechados em caixotes, caixas pregadas. Isso não é uma vida digna para um animal. E como não temos em lei o que poderia ser feito, as providências legais ser tomada, infelizmente só foi orientado. Temos animais aí vivendo em tocos de corrente, questão de 50 a 70 centímetros o espaço que o animal tem de locomoção. E muitas vezes sem ter acesso à água, comida e sem local para se proteger do clima, tanto da chuva quanto do sol. Então, peço que vocês vejam esse projeto com carinho e me ajudem com que ele seja aprovado, para que a gente consiga daí um próximo passo para amenizar o sofrimento dos nossos animais. Por hoje seria isso. Obrigado, presidente. Palavra livre, está aberto. Com a palavra, a vereadora Pastora Josi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os caros colegas, os que nos assistem de casa e os presentes. Quero falar sobre as minhas indicações. A primeira é sobre a calçada ali da Rua Ipiranga. É inacreditável nós passarmos quase em pleno centro e nos depararmos com a situação daquela. Eu vi ali uma situação de muito perigo. A pessoa vai desviar da calçada porque está cheio de mato, mas ela corre um sério risco, ela pode ser atropelada. E aí, quem é que vai arcar com as consequências? Então, eu gostaria de pedir, né, às autoridades competentes, à secretaria competente, que realizasse a limpeza, né, e a manutenção ali daquelas calçadas. Também, eu coloquei aqui a Rua Max Frederico, que fica no bairro Limeira, mas eu quero falar sobre todas essas ruas que estão numa situação de calamidade. Por quê? Depois das enchentes, essas ruas que não são pavimentadas, elas ficaram numa situação muito precária. E o povo é que tem sofrido. Quando é o verão, ele sofre com o excesso de poeira. Quando é chuva, ele sofre com os buracos, com as bocas de lobo ali entupidas. Então, eu quero fazer um apelo aqui às secretarias competentes que desse uma olhadinha com carinho, né, que ajudasse, sim, que fizesse um trabalho adequado, né, para a nossa população, porque eles estão pedindo, estão precisando, e o nosso dever aqui é pedir, é ir atrás, e eu conto com a colaboração da secretaria competente. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Palavra livre. Com a palavra, vereador Borracha. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos assistem, eu só queria me reportar rapidamente sobre o que nós autorizamos hoje aqui, que é a ordem de serviço relativa ao contrato de iluminação pública. Nós estamos autorizando o serviço. Espero que a empresa e o poder público consigam homologar esse ajuizamento que está no Tribunal de Justiça.
E, por isso, quem vai ganhar é o município, com certeza. O município e nós, que somos os moradores da União da Vitória. A despesa total vai ficar por conta da prefeitura. Hoje a prefeitura paga em torno de 330, 340 mil reais para a Copel. A empresa vai assumir essa dívida. A dívida não, é uma conta mensal. E como também vai assumir a parte de manutenção. Hoje o município paga em torno de 490 mil e arrecada 538 mil. Vai sobrar um dinheiro para a CUSIP, que é a contribuição que nós pagamos de iluminação pública. Esse dinheiro só pode ser usado para melhorias, e não é a empresa que vai administrar essa sobra vai ficar para a prefeitura. Então, o município vai ganhar, e espero que a partir do mês que vem, isso é um compromisso da empresa com o Poder Executivo, que nos primeiros 30 dias ele já entre em campo para nós sermos beneficiados. E também, só avisando os vereadores também, hoje está entrando a LDO, e nós temos aí 1 semana, 10 dias, para quem quiser fazer as emendas, para nós trazer para a Secretaria da Casa. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Palavra livre, está em aberto. Com a palavra, vereador Cordova Neto. Olá, boa noite a todos, boa noite, presidente, o público que nos acompanha via internet. Referente ao projeto votado no dia de hoje, a respeito da iluminação pública, mais um grande passo dado para que a gente tenha a troca das luminárias da nossa cidade. Não é só uma troca de lâmpadas, mas é mais dignidade, mais segurança, mais qualidade de vida para todos os munícipes da nossa cidade. Então, gostaria de destacar e já parabenizar também ao trabalho realizado pelo prefeito municipal, doutor Ari, por ter esse entendimento de chamar a empresa, conversar e ver o que poderia ser ajustado nesse contrato que estava há muito tempo aí com um imbróglio judicial e nada poderia ser feito, enquanto não fosse resolvido isso daí. Enfim, conseguiram chegar a um acordo, a empresa cedeu bastante, a prefeitura conseguiu chegar onde que gostaria, onde que realmente é viável, e hoje estamos aí aprovando esse projeto de lei, autorizando o município de União da Vitória, a assinar essa ordem de serviço para que a empresa possa começar a fazer aí os trabalhos. Um projeto super viável, e aqui parabenizar a todos os vereadores que, independente de partido político, pensou, em primeiro lugar, no cidadão aqui do município de União da Vitória. A gente tinha um entendimento anterior e, claro, uma discussão salutar, a gente conseguiu ver que realmente era um projeto viável. Lógico, a prefeitura também, trabalhando em conjunto com a Câmara de Vereadores, escutou todos os apontamentos feitos pelos vereadores, que trouxeram até aqui a Casa de Leis, a empresa também, para explicar, e a gente fez algumas reivindicações, e hoje em dia o contrato, a gente viu que se tornou super viável para a população de União da Vitória. Espero que dê tudo certo esses encaminhamentos, agora vai ser anexado essa ordem de serviço para dar um encerramento em todo esse processo judicial, e que a empresa consiga, o mais rápido possível, estar fazendo as trocas das luminárias da nossa cidade. A empresa falou que assim que se instalar no município e começar as trocas das luminárias, em aproximadamente 100 dias, ela consegue trocar todo o parque de iluminação pública do município de União da Vitória. Então, pode ter certeza que vamos continuar firme, lutando aí por uma União da Vitória mais moderna, mais iluminada e, consequentemente,
mais segura. Então, eu fico aqui hoje, né, antes de encerrar, para parabenizar mais uma vez cada um dos vereadores, né, que entenderam aí o quanto importante era essa viabilidade desse acordo entre o executivo, entre a empresa e também o legislativo. Então, fica aqui meus parabéns aí ao prefeito que soube conduzir, junto com a Câmara de Vereadores, aí esse acordo contratual com a empresa, e com certeza quem vai ganhar é o cidadão aqui do município de União da Vitória. Na noite de hoje seria isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Ricardo Adriano Sass. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha também pelas redes sociais, quem se faz presente, meu boa noite. Na palavra livre, me reportar também a questão da iluminação pública, né? Projeto aprovado hoje por unanimidade dos vereadores, e dizer que realmente foi um trabalho de todos nós, né? Conjuntos, debatendo, nos posicionando, né? Como falei em sessão anterior, público e notório, que fez muito bem o ex-prefeito não ter assinado, né? Naquele momento. E a empresa agora vai prestar um serviço, né? Que se pare essa o que eu digo de, também me reporto à birra, de ficar dando entrevista, que sejam bem-vindos, que façam um bom serviço, né? Que pare de essas acusações, enfim. Nós fizemos o nosso trabalho, nós colaboramos, nós tiramos vários questionamentos, vários pontos que tinham no contrato que vai levar a não onerar o cidadão. Vai levar a termos uma economia, né? Inclusive uma sobra ao final do contrato, que seria um superávit. Sanamos o déficit que ia ter, né? Que quem ia ter que pagar o cidadão por pontos que tinham, né? Garantias de contrato que eram consideradas de forma irregular. Tudo isso pontuamos, né? E a empresa cedeu. Mas por que ela não cedeu antes? Porque ela teve, talvez, durante essas batalhas judiciais que teve, ela teve uma sentença que deu uma perca na questão judicial para ela. E agora ela veio aceitar essas contrapontos que teve. Então, talvez seja um dos motivos isso não ter sido assinado antes. Porque agora que ela veio a ceder. Porque recentemente ela teve uma sentença desfavorável. Certo? Então, esperamos que realmente a empresa seja bem-vinda, né? Que preste um bom serviço. Teremos LED, sim, União da Vitória, do Bela Vista ao São Sebastião, no nosso interior, né? A população será beneficiada e sem ser onerada, né? Nós aqui, como bem falou o vereador professor Cordovan, foi nos dado a oportunidade de dialogar, de opinar, né? De perguntar o que tem para contrapor, o que vê de erro, e a gente estava falando, juntamente com o vereador Pires, que chegamos a ir até no Ministério Público, vereador, né? E esperamos que, dessa forma, ter colaborado. Outros vereadores opinando, pontuando, querendo ansiedade que se concretizasse realmente, porque realmente é qualidade de vida, é segurança, né? Mas, exaustivamente, debatemos, né? A presidência que cedeu uma oportunidade de vereador acompanhar em outro município também como é que funcionava, né? Nos foi trazido, a empresa se fez presente, né? Mas, como eu falo, a empresa cedeu, erros tinham no contrato, e a gente pôde realmente fazer um trabalho, né? Esperamos realmente
que seja tenha êxito, né, na concretização agora do contrato, na ordem de serviço, num serviço rápido, né? E realmente o projeto é muito bacana, muito bom para a população e sem onerar a você, cidadão. Nessa noite seria isso. Obrigado. Palavra livre, está em aberto. Então, nesse momento, nas minhas palavras finais, tem uma coisa, né, que eu sempre carrego comigo, que é reconhecer as pessoas que ajudam na criação de projetos, de ideias, né? Eu faço questão de citar o nome dessas pessoas, porque tem pessoas que às vezes não aparecem, né? Às vezes eu encontro um munícipe e dá alguma ideia, eu faço questão de te levar lá na Câmara e dizer que foi uma ideia tua, que foi uma sugestão sua, e muitas pessoas às vezes não querem aparecer, né? E por que eu falo isso na noite de hoje? Porque nesse momento eu quero parabenizar uma pessoa que muitas vezes esquecem, né? Que é o assessor jurídico aqui da presidência, que é o doutor André, que ele entrou em contato, né, com os advogados dessa empresa aí, da IP Foco, e é o que gerou todo esse diálogo, toda essa discussão, que foi muito proveitosa, e que infelizmente essa empresa, antes, ela confessou aqui pra gente que não tinha esse momento do diálogo, de sentar, de conversar, de entrar em acordo, como foi feito, né, nesse ano, com a Câmara de Vereadores, com o Executivo, né, buscando corrigir alguns pontos ali do contrato, como já foi falado aqui, tirar dúvidas, né, porque realmente gerou muitas dúvidas pelo valor e tudo mais, né. Então, abrimos espaço aqui nessa Casa de Leis para que a empresa pudesse explanar, né, sobre os números e melhorias que podiam ser realizados ali, que podiam ser ajustados por 2 ou 3 vezes, né, os vereadores todos aqui estão de prova, que estiveram presentes, e foi sanado ali as dúvidas, corrigido alguns detalhes, e para a gente buscar o melhor para todos. Né, o Executivo também abriu espaço, né, para o diálogo, parabenizo aqui também toda a administração. Eu sempre falo, né, quando é para criticar a gente critica, mas quando é para elogiar a gente elogia, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Então, a empresa, né, o Executivo realizou essa viagem, como já foi falado aqui, né? Uma visita ali, cidade de Porto Alegre, que eu falei que eu fazia questão que um representante da Câmara de Vereadores estivesse presente. Eu não pude estar no momento, senão eu mesmo iria. Então, né? Falei aqui para o Cordovan, meu vice-presidente, está presente, aonde nessa cidade a empresa IP Foco já tem lá a instalação da iluminação toda realizada naquela cidade, né? Então, diante disso, né, vereador, eu acredito que não restou dúvidas, né? Trouxe boas notícias aqui para nós sobre os benefícios, sobre a qualidade da iluminação. Então, por fim, eu quero aqui parabenizar também a todos os vereadores pela seriedade, né, pela responsabilidade, pelo comprometimento que vocês tiveram realmente. Alguns falam por aí, estão fazendo a toca de caixa, estão fazendo com regime de urgência. Não teve nada disso aqui na Câmara de Vereadores, tá? Todos os vereadores foram respeitados, dúvidas foram sanadas, então por isso que eu quero realmente parabenizar todos os vereadores, a todos os envolvidos, né? Então aprovamos agora aqui, por unanimidade, né, o projeto que autoriza o Executivo a emitir aí a ordem de serviço relativa a esse contrato de concessão, né? Trazendo aí proteção, segurança e qualidade de vida a todos os munícipes, e tirará de uma vez por todas, né, a nossa cidade da escuridão. Então, parabéns a todos, seria isso nessa noite. E nada mais havendo, eu agradeço aos senhores vereadores, e a próxima reunião ordinária será no dia 30 de junho de 2025, no horário regimental. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Boa semana.